Início de temporada é uma das melhores épocas para quem ama futebol. A janela de transferência mexe com todos os torcedores do mundo, gerando várias expectativas sobre possíveis novas contratações e uma possível chance de melhorar o seu time do coração para a busca de títulos. Porém, nem sempre as coisas dão certo. Hoje, vocês vão ver as 10 piores contratações do futebol brasileiro. Antes de começar o vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo. Em 10º lugar, temos Adriano Imperador, que foi contratado pelo Atlético Paranaense em 2014. Por se tratar de um ídolo brasileiro, gerou muita expectativa aos torcedores, apesar do seu recente histórico de fracasso no futebol brasileiro. Em 3 meses, o Imperador jogou apenas 4 partidas e marcou 1 gol. Em 9º lugar, nós temos Rodriguinho. Em 2019, após o bicampeonato do Cruzeiro pela Copa do Brasil, o time mineiro investiu pesado em reforços e gastou 26 milhões de reais para contratar o Rodriguinho. No começo, teve algumas boas atuações, mas depois de uma grave lesão, não conseguiu render o esperado e o Cruzeiro acabou sendo rebaixado. Em 8º lugar, nós temos Borja. O centroavante colombiano foi a contratação mais cara da história do Palmeiras, custando cerca de 33 milhões de reais aos cofres do time paulista. Chegou no Brasil com o status de melhor jogador da América e gerou grandes expectativas ao torcedor palmeirense. Porém, as suas atuações foram ruins e acabou mudando a visão de todos. Em 7º lugar, nós temos Pablo. Assim como Borja, ele também foi a contratação mais cara da história de outro time paulista, do São Paulo, custando cerca de 26 milhões de reais. Após ter feito temporadas excelentes com a camisa do Atlético Paranaense, o atacante não conseguiu continuar com o seu bom futebol e a sua contratação acabou sendo um fracasso total. Em 6º lugar, temos Carlos Eduardo, que foi contratado por 25 milhões de reais pelo Palmeiras em 2019. Apesar de ser desconhecido, gerou grande expectativa justamente pelo seu alto valor. Porém, o jogador nunca rendeu nem um pouco do esperado e acabou sendo negociado na primeira oportunidade. Em 5º lugar, nós temos Luan. O Rei da América de 2017 foi contratado em 2020 pelo Corinthians por 22 milhões de reais. O jogador vinha de alguns anos abaixo da média e esperava-se que ele recuperaria o seu futebol no Corinthians. Não foi isso que aconteceu e hoje o jogador é uma reserva extremamente caro para o time paulista. Em 4º lugar, nós temos Wesley. Em 2012, a torcida do Palmeiras acabou até fazendo uma vaquinha para contratar o jogador, mas foi com a ajuda de um investidor que o time alviverde conseguiu contratar um meio-campista por cerca de 21 milhões de reais. Mesmo chegando com status de craque, Wesley nunca rendeu o esperado e acabou se tornando um dos piores jogadores do elenco. Em 3º lugar, nós temos Cueva, que foi contratado pelo Santos por 26 milhões de reais em 2019. Após ter tido uma boa passagem pelo São Paulo, o peruano Cueva chegava ao Santos como uma peça importante para arrumar o meio-campo. Porém, o jogador se envolveu em algumas polêmicas extra-campo e sua contratação acabou se tornando um fracasso. Dentro das 4 linhas, o jogador fez 16 jogos e não marcou nenhum gol com a camisa do time paulista. Em 2º lugar, nós temos Alexandre Pato, que foi contratado pelo Corinthians em 2013 após o título do Mundial. O Corinthians fez o maior investimento da sua história e gastou cerca de 40 milhões de reais para tirar o jogador do gigante europeu Milan. Apesar de fazer alguns gols com a camisa do Corinthians, Pato não conseguiu repetir as atuações que o fizeram se tornar a maior promessa do mundo. Também ficou marcado pelo episódio onde perde o pênalti decisivo contra o Grêmio após tentar uma cavadinha que acabou eliminando o time paulista da Copa do Brasil. E em 1º lugar nós temos Leandro Damião, o maior investimento da história do Santos, que custou cerca de 42 milhões de reais ao time paulista. Mas o atacante não conseguiu repetir as boas atuações que fez com a camisa do Inter e acabou se tornando a pior contratação da história do Peixe. Leandro Damião fez 46 jogos e 11 gols com a camisa alvinegra. Essas foram as 10 piores contratações do futebol brasileiro. Comenta aí embaixo qual jogador merecia entrar nessa lista. Se você gostou do vídeo, clique no gostei e se inscreva no canal para ajudar o nosso trabalho. E também siga a nossa página no Instagram, o link está na descrição.